Bom dia, senhores. Na nossa segunda aula de engenharia de software, vamos falar e vamos recapitular um pouco do que foi mencionado, do que foi estudado na semana anterior. Sobre engenharia de software, existem algumas questões que a gente precisa debater. A primeira delas é: por que é necessário uma disciplina de engenharia de software? Não basta somente aquelas relacionadas ao desenvolvimento de algoritmos. Vamos estudar hoje que você, meu caro estudante, como desenvolvedor, como futuro analista, como engenheiro de software, não basta apenas conhecer as técnicas relacionadas às lógicas de programação e o uso consistente das linguagens de programação. Existe uma série de técnicas, ferramentas e métodos dentro da disciplina de engenharia de software que é de comum conhecimento entre todos os profissionais e fará parte dos nossos estudos. Então, o que deve tratar a engenharia de software? A engenharia de software trata do planejamento, da organização e da execução do processo de fabricação e desenvolvimento de sistemas complexos dentro da qualidade, no custo e prazo estimados. São vários os problemas que a gente tem no desenvolvimento de software atualmente. Os mais corriqueiros são a quantidade de projetos que falham, sejam por estourar o orçamento previsto, por ficarem finalizados muito após o prazo estimado, ou por não atenderem às expectativas dos clientes, as expectativas dos que a gente vai chamar agora das partes interessadas ou dos stakeholders. Então, qual a importância do software na sociedade moderna? Poxa, o software ele está ligado ao nosso dia a dia em quase todas as atividades que a gente faz, desde o café da manhã, desde realizar comunicações, estudar, trabalhar, entre várias outras que podemos citar. Então, o conhecimento expresso dentro da área de engenharia de software está dentro de uma grande área de computação e informática? Sim, a engenharia de software é uma disciplina que tenta agrupar uma série de boas práticas que foram trabalhadas na comunidade, no mercado e na academia ao longo dos tempos para orientá-los sobre as experiências que foram vivenciadas e os meios que você pode utilizar para trabalhar nesse processo de desenvolvimento de sistemas. Quais são as peculiaridades da engenharia de software com relação às demais engenharias? A engenharia de software é uma disciplina muito nova, se comparada a algumas outras, como a engenharia mecânica, a engenharia naval, a engenharia de materiais. Então, a gente ainda está nos primeiros passos dos estudos sobre como desenvolver sistemas. Então, a engenharia de software é determinística. Se dermos o mesmo problema para dois engenheiros, eles chegam à mesma solução. As equipes ou os engenheiros de sistema, baseados nas suas experiências e conhecimentos sobre processos e tecnologias, podem trabalhar soluções distintas. A melhor solução é uma variável difícil de lidar, mas ela sempre cabe quando a gente debate as variáveis qualidade, orçamento, tempo e atendimento aos requisitos que ora foram levantados. Então, dois engenheiros podem produzir softwares para a mesma finalidade, só que distintos. Aquele que melhor vai atender ao cliente, ele é muito relativo, ele é muito dependente da opinião do cliente, da sua experiência e até mesmo de como as partes interessadas se envolveram no projeto. Então, na engenharia de software, programar é divertido, porém, desenvolver software de qualidade é muito difícil. Software costuma ser entregue depois do prazo, acima do orçamento, com falhas e não atende às necessidades do cliente. Então, são muitas as competências envolvidas, sejam humanas, exatas e linguísticas. A engenharia de software, ela parte, então, de um conjunto de teorias e ferramentas com o intuito de formar um bom profissional que capta, que absorve os problemas relatados pelo cliente e propõe uma solução sistêmica.
Esse engenheiro de software constrói soluções computacionais para problemas dos usuários que quase sempre não são problemas da área de informática. E a necessidade de criação e invenção contínua, ela é parte do cotidiano desses profissionais. Então, a experiência, a criatividade e a perspicácia são fundamentais no nosso trabalho. A questão, um programador bom é melhor do que um programador mediano, mais bem equipado? A melhor resposta talvez seja sempre o depende. Se o programador ficar muito focado somente em uma tecnologia e não se atentar a outras técnicas, não necessariamente da área de tecnologia, mas também das áreas comportamentais, das áreas humanas, ele pode não ser o melhor profissional para a sua equipe. Então, o primeiro passo para desenvolver software é entender o problema, é realizar a devida modelagem, fazer a seleção das tecnologias e da priorização dos requisitos de acordo com critérios, fazer a implementação do nosso algoritmo e, posteriormente, implantá-lo. A metodologia de implantação, a gente pode utilizar 5 passos: planejamento, preparação do ambiente, treinamento dos usuários, execução da instalação e a conclusão do cliente falando que toda a instalação foi feita conforme previsto. Então, o que é uma solução boa? É aquela que atende aos requisitos do cliente, tem a melhor relação custo e benefício e tende a evitar o retrabalho. Os envolvidos no processo são os stakeholders, também conhecidos como partes interessadas, podem ser o desenvolvedor, o cliente, o usuário, os gerentes de projeto, as pessoas que de alguma forma contribuem para o processo de desenvolvimento. E temos a necessidade de ter um domínio do sistema, um domínio das fronteiras do sistema, aqueles requisitos que são atendidos e aqueles que deixaram de ser, o escopo do projeto e refletir se é possível preparar um desenvolvedor para todos os domínios aos quais ele pode desenvolver dentro do sistema. Existem vários tipos de desenvolvimento. O desenvolvimento dentro da organização por demanda. Então, uma empresa quer atender uma demanda específica de um setor, ela faz uma demanda interna de desenvolvimento. Podem ser por contratos, que tendem a direcionar toda a perspectiva daquilo que será construído, o tempo e o custo estimados. Pode ser uma linha de produto, você faz um produto que ele vai ter diversas versões, vai ser lançado periodicamente para atender um determinado grupo. Desenvolvimento baseado em software livre, desenvolvimento web, desenvolvimento de sistemas críticos, aqueles que não podem falhar, como, por exemplo, sistemas que operam aeronaves, sistemas que operam ou que trabalham em ambientes de UTIs, por exemplo, de hospitais, sistemas bancários. Temos os sistemas de tempo real, aqueles que precisam da resposta de forma imediata e instantânea. Sistemas embarcados, aqueles que estão na sua geladeira, na sua televisão, no seu forno de micro-ondas. Desenvolvimento de sistemas científicos, aqueles que tentem fazer cálculos matemáticos pesados ou que tendem a testar teorias, tendências e práticas, entre várias outras. Os instrumentos para ser um desenvolvedor é conhecer as ferramentas que você pode utilizar. Dentro da engenharia de software, elas são conhecidas como ferramentas case. Conhecer as IDEs, que são ambientes de desenvolvimento integrado, o processo de construção de um sistema, técnicas ou métodos, os muitos paradigmas que a gente trabalha, notações e o desenvolvimento de protótipos. Então, a engenharia de software é engenharia. Para alguns pesquisadores, eles começam a fazer determinadas contestações sobre essa apropriação.
porque a engenharia de software, ela tende a ter resultados diferentes dependendo da equipe, empresa ou profissional que está trabalhando, mas sempre direcionado ao atendimento dos mesmos requisitos, do mesmo escopo. Então, a engenharia tradicional, a gente verifica que ela possui um escopo, um conjunto de itens que foram trabalhados bem mais restritos, enquanto que na engenharia de software são incontáveis os domínios de aplicação. A gente pode começar a fazer um sistema direcionado à contabilidade e organização, e na medida do tempo e das oportunidades, ir trazendo as outras áreas da organização, como a parte financeira, parte de recursos humanos, parte de materiais, parte de vendas, parte de relação com o cliente. Na engenharia tradicional, as soluções são restritas por leis físicas. Na engenharia de software, poucas são as limitações tecnológicas. A engenharia tradicional, elas têm algumas soluções similares, como, por exemplo, o modo de construir um determinado apartamento, um determinado edifício, um determinado carro. Na engenharia de software existem muitas soluções mesmo para as mesmas finalidades. Na tradicional, a gente tem a aplicação de técnicas de forma determinística. Para produzir um carro, eu posso utilizar esse sequenciamento que o produto ele é quase certeiro. Eu tenho uma probabilidade de acerto infinitamente grande. Na engenharia de software, eu parto muito da criação e da invenção contínua. A criatividade, a experiência e a vivência em sociedade direciona muito a qualidade e o direcionamento que os softwares são feitos. Na engenharia tradicional, existem soluções para problemas específicos. Na engenharia de software, modela-se processos abstratos do mundo real. Então, um jeito de fazer uma coisa dentro de uma empresa, ela pode mudar do dia para a noite, ela pode mudar por causa de uma legislação que o governo fez, ela pode mudar porque o gerente mudou. Na engenharia tradicional, existe o uso intenso da matemática. Na engenharia de software, existe um uso um pouco mais limitado da matemática em algumas etapas. Então, a engenharia de software, novamente, é uma engenharia. A gente tem aqui uma citação que menciona que o desenvolvimento de software é um jogo corporativo de invenção de comunicação. Nunca foi engenharia, apesar de toda a propaganda nesse sentido. Desenvolvimento de software consiste em nada mais do que ideias concretizadas, consiste em pessoas inventando e se comunicando, trabalhando em um problema que ainda não entendem e que não para de mudar, criando uma solução que ainda não entendem e que não para também de mudar, expressando suas ideias usando linguagens restritas que quase não entendem para um interpretador que não perdoa erros. Como a gente trabalha uma tríade de tecnologia, processos e pessoas, a gente tem dentro dessa tríade uma relação muito variável, que é a relação pessoa. Pessoas choram, pessoas têm emoções, pessoas mudam de emprego, pessoas mudam de países, e a cultura e a experiência dessas pessoas, a qual a tecnologia empregada para, trabalhando com os processos dentro das organizações, temos uma solução tecnológica, a gente pode ter uma infinidade de possibilidades para que esse software atenda ou como ele atende um determinado requisito. Então, o desenvolvedor ele é treinado em lidar com a incerteza em definição, com a criatividade e a inovação, com a capacidade de avaliar processos, métodos e ferramentas e com a capacidade de se adaptar aos processos, métodos e ferramentas para cenários distintos ou específicos. Trabalha-se muito em grupo e a comunicação é um fator basilar. Temos aqui alguns termos utilizados dentro da engenharia de software. Vamos falar muito sobre ciclo de vida, produto, artefato, processo, encapsulamento, software, programa ou sistema são sinônimos. Compreendida essa revisão, vamos entender agora que, compreendendo o que é engenharia de software e qual o perfil de um desenvolvedor, de um engenheiro de software,
Existiu, na história da engenharia de software, um marco conhecido como a crise do software. A crise do software é um termo que surgiu no final da década de 60 e no início dos anos 70, em virtude do alto custo de manutenção de sistemas. Naquela época, era muito comum novos projetos de software falharem por diversos motivos, seja o não cumprimento de prazos, estouro do orçamento, não satisfação dos requisitos, baixa qualidade do produto e ainda produtos de softwares não gerenciáveis e difíceis de manter e evoluir. A maior causa da crise do software é que as máquinas tornaram-se cada vez maiores e mais potentes, e em termos diretos, enquanto não se havia essas máquinas poderosas e robustas, programar não era um problema. Quando tivemos computadores fracos, isso tornou-se um problema pequeno e agora temos computadores gigantes. Programar tornou-se então um grande problema. Imagine que quando você tem muita limitação do hardware, ou quando você tinha essa limitação na década de 60 e 70, você tinha um hardware maior do que a sua casa, provavelmente, para processar algo que a sua calculadora de bolso faz em instantes. À medida que o hardware tornou-se mais potente, com mais capacidade de processamento, deixou-se de fazer softwares muito específicos, como uma calculadora simples, um editor de texto, e começou-se a criar softwares mais robustos, com uma quantidade maior de funcionalidades, o que começou a trazer um maior nível de complexidade aos algoritmos, ao sistema que era produzido, e necessitou-se de uma melhor organização da equipe, do orçamento e de outras variáveis para que os projetos de software pudessem ter sucesso. Então, o software está em crise? A crise do software partiu então daquela época em que se programava utilizando cartões perfurados. Você perfurava o cartão tentando dar uma alusão de bit, ou seja, um furo 1, o não furo significaria 0. Um cartão de memória desse colocado dentro da máquina era parte de uma instrução para que o hardware entendesse aquilo que deveria ser realizado enquanto programação. Saímos aquilo para desenvolvermos software para centenas de plataformas e dispositivos, ao uso também de inteligência artificial nos tempos modernos. Então, tínhamos a crise do software, ou, na verdade, era a crise dos desenvolvedores de software. Por onde você inicia, ou por onde você iniciaria um desenvolvimento de um projeto de sistema? Vocês conseguem me responder? Naquela época, não se tinha muita experiência sobre isso, e não se conhecia qual é, ou quais eram, os passos seguintes para se produzir um determinado sistema. Qual processo, qual método poderíamos ser utilizados, já que a indústria, o mercado e a academia não tinha bem documentado ou um conjunto de recomendações das boas práticas que poderiam ser utilizadas. Naquela época, então, existia, ou parecia existir, uma desorientação em relação a como planejar e conduzir o processo de desenvolvimento de software. Imagina, você traça um plano para alcançar um determinado objetivo e, na verdade, quando você vai executar, o caminho ele é muito turvo, ele é muito distinto daquele planejamento que ora tinha sido feito. Então, temos aqui uma charge do Gilbert, em que expressa mais ou menos como era o desenvolvimento de software naquela época, mas também nos faz pensar nos dias modernos. O gerente, ele pergunta ao Gilbert: você fez as mudanças no sistema que eu lhe pedi? O programador questiona: depende. Você lembra o que você me pediu para mudar? E o gerente, como não tinha controle, menciona que não. O programador safo, esperto, menciona: sim, todas aquelas mudanças solicitadas foram realizadas. Observamos que muitos desenvolvedores, então, concordavam em que não utilizar um processo adequado
e que deveriam investir em algum. Assim, segue a indústria de sistema, a indústria de software, década após década. Lane, que foi um pensador, traz para a gente uma frase interessante nesta linha, em que diz que há décadas em que nada acontece e há semanas em que décadas acontecem. Imaginem, meus caros alunos, que na década de 90, quando a internet foi popularizada, foi uma mudança abrupta, uma mudança muito significativa na sociedade. Pessoas passaram a poder se comunicar de forma mais simples, puderam começar a trabalhar utilizando meios computacionais, que até então não existia, se digitava em máquinas destinadas somente a essa finalidade. A busca por conteúdo foi muito mais simplificada com a internet e tivemos, na década de 90, com este exemplo, uma grande modificação que aconteceu em um curto período de tempo. No início dos anos 2000, a gente teve uma outra revolução, na verdade, em meados dos anos 2000, que foi o uso sistemático dos smartphones. A sociedade, ela utilizava o telefone, acreditem, somente para fazer telefonemas ou mandarem pequenas mensagens de texto, conhecidas como SMS. Com o surgimento do smartphone, o acesso à internet ele foi ainda mais popularizado. Agora você tem em suas mãos a capacidade de se comunicar com as pessoas a um baixo custo, acessar diversos conteúdos na internet, apropriados e não apropriados. Você poderia ainda fazer todo o controle da sua vida financeira, fazer compras e uma série de atividades que vocês já estão acostumados. Então, grandes transformações aconteceram em curtos períodos de tempo, enquanto que na história da humanidade, décadas e décadas e décadas se passavam sem uma grande transformação que levasse a sociedade a um novo pensamento, a uma nova cultura em sociedade. Então, a crise dos desenvolvedores de software, ela se dava pela falta de tempo, que é uma desculpa para aqueles que perderam tempo porque não tinham métodos de como desenvolver. Ou seja, vamos jogar as desculpas por causa do tempo que a gente tinha para desenvolver, por causa da falta de recursos financeiros, mas nunca por causa de métodos que a gente não sabia que poderia utilizar. A engenharia de software, ela surge como uma resposta a todos os desafios encontrados naquele marco que foi a crise do software, com o objetivo de tentar estabelecer uma execução disciplinada das fases do desenvolvimento de um sistema computacional. A engenharia de software surgiu tentando melhorar aquela situação, propondo abordagens padronizadas para o desenvolvimento de sistemas. Então, mesmo após 40 anos da existência do termo a crise do software, administradores de empresa e clientes ainda reclamam de prazos não cumpridos, custos são muito elevados e o sistema em uso vem exigindo muita manutenção. Usuários ainda reclamam de erros e falhas no sistema, sentem-se inseguros em utilizar alguns deles e reclamam das atualizações frequentes e dos preços. Quem, por exemplo, nunca ficou chateado quando foi desligar o computador e precisou atualizar o seu sistema operacional? Os desenvolvedores são peça-chave no desenvolvimento do sistema, mas eles sentem-se, às vezes, pouco produtivos em relação ao seu potencial, lamentam a falta de qualidade do produto gerado, sentem-se pressionados a cumprirem prazos e orçamentos apertados e sentem-se inseguros com as mudanças constantes na tecnologia e no mercado. Então, muitas vezes chamamos essa condição de crise do software, mas, francamente, um mal que vem sendo carregado há tanto tempo já deveria ser chamado de normal. Enquanto os desenvolvedores continuam a utilizar processos artesanais, erros e acertos ainda não foram capitalizados. Um exemplo é que, enquanto o desenvolvimento de o como
produz software é comparado ao artesanato da Idade Média. No exemplo, um par de sapatos era único para cada cliente. Então, o artesão atendia o cliente, obtinha a matéria-prima, cortava, costurava, conduzia a prova, alterava e entregava o produto. Desenvolvimento de sistemas tem muito essa ideologia. Existem muitos softwares de prateleira, os chamados produtos de software, para determinadas finalidades, um produto para contabilidade, um produto para recursos humanos, um produto para supermercados, um produto para loja de autopeças. Mas mesmo assim, cada empresa, cada cliente quer ou alguma funcionalidade específica para si ou um software para a sua organização. Um software trabalhado e direcionado, dedicado a este fim. Então, como tem acontecido em outras indústrias, a de software desenvolve-se mais rapidamente, com mais qualidade, ao passo que processos industriais foram adotados, o que nos permitiu superar aos poucos aquela crise dos anos 70 e 60. Mas, assim, existem ainda muitos cuidados para não acreditar em muitos mitos que assombram a cultura de desenvolvimento de software, sejam eles administrativos, do cliente ou do próprio desenvolvedor. Alguns mitos dos administrativos é que a existência de um manual de procedimentos e padrões seria suficiente para produzir com qualidade. Muitas vezes temos manual e não usamos, às vezes ele é completo, mas não é atualizado. E processos precisam sempre ser melhorados e refinados constantemente. A empresa deve produzir com qualidade, pois ferramentas e computadores são de última geração. Não é necessariamente verdade, pois computadores e ferramentas boas são necessárias, mas não são suficientes. Então não é porque você tem uma boa ferramenta que ela lhe dará um arquiteto instantaneamente. Passando aqui um pouco mais breve. Alguns mitos referentes aos clientes é que os clientes acreditam que uma declaração geral de objetivos é suficiente para iniciar a programação. Os detalhes podem ser adicionados depois. Poxa, imagine você falar que você quer um sistema igual ao WhatsApp e apenas essa única instrução seja suficiente para que uma equipe de desenvolvimento produza o sistema. Quaisquer características que você queira colocar posteriormente vai dar um trabalho gigante, porque eles não foram devidamente planejados, analisados e modelados logo no início. Então, esperar que uma especificação esteja 100% completa e correta é utópico. Né? No entanto, você não deve se conformar com poucos detalhes, porque poucos detalhes significa retrabalho, fazer a mesma coisa várias vezes. E existem muitas técnicas sofisticadas de análise de requisitos, e uma equipe bem treinada pode ajudar a construir especificações melhores em menos tempo. Os requisitos mudam com frequência, mas é possível ajustá-los ao software. Poxa, quanto mais tarde se trabalha em um requisito, mais difícil é de você atender as expectativas do cliente. Imagine que você está uma semana de lançar um produto em que você trabalhou nele durante 2 anos, e o cliente vem com um requisito que precisa se mudar toda a arquitetura do sistema. É como se você pegasse uma casa e tirasse toda a sua base para substituí-la por outra característica. Poxa, não espera-se que você consiga fazer isso sem uma grande adaptação e modificação do seu sistema. Sem mencionar que escrever código sem falhas é muito difícil. A verdade é que os clientes costumam muito falar é que eles sabem o que quer. Poxa, eles sabem o que quer a cada hora. Normalmente os clientes, eles possuem uma boa ideia a cada questões de minutos. E essas boas ideias, elas podem contribuir ou podem modificar itens que foram levantados, analisados e documentados para o desenvolvimento de sistemas. Então, analistas devem entender que os clientes raramente entendem de fato o que eles precisam. E que esses analistas devem entender também que os clientes muitas vezes têm dificuldade de lembrar de suas próprias necessidades. O que concluímos que
Analistas devem tomar cuidado para não confundirem as necessidades do cliente com as possíveis soluções do projeto. Os mitos dos profissionais, eles entendem que assim que o programa for colocado em operação, todo o trabalho que ele tinha terminou. Poxa, quando o sistema é colocado em operação é quando realmente aparecem oportunidades de melhoria ou muitos erros que não foram detectados nas fases de teste. Outra verdade que eles acreditavam que existia é que, enquanto o programa não estiver funcionando, não é possível avaliar a sua qualidade. Poxa, a gente pode avaliar a qualidade de um programa a cada artefato produzido, a cada arquivo de código-fonte produzido, a cada documentação ou diagrama elaborado, você pode testar a qualidade daquele artefato que, ora, foi trabalhado, que foi entregue. Algo que ainda se pensava é que, se eu esquecer de algo, posso consertar depois. Bem, quanto mais complexo fica o sistema, mais caro fica sua manutenção. Então, a nota mental, corrija tudo que você tiver conhecimento o mais breve possível. Por fim, a última entrega importante de um projeto de software é o software funcionando. Bem, com certeza isso é o mais importante, mas e se o usuário não conseguir utilizar o sistema? O sistema é perfeito, mas o usuário, por algum motivo, não se adapta a ele, não se familiariza a ele, não consegue utilizá-lo. Aí temos um grande problema. Quando o usuário não cadastra corretamente os dados, quando os dados são importados de forma incorreta, então é necessário realizar diversos testes de operação, treinar usuários, definir processos operacionais, talvez elaborar manuais também seja algo importante. As referências da apresentação. Eu vou encerrar o nosso vídeo para que a gente possa debater, meus caros alunos.